Olá, iniciaremos agora uma breve apresentação promovida pela Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP, e pelo Fórum de Sustentabilidade das Cidades Históricas de Minas Gerais. Bom, a gente vai se referir principalmente sobre a drenagem urbana e o plano diretor de drenagem e como que este instrumento pode modificar o contexto de projetos e impactos no cenário urbano. Nessa breve apresentação, teremos 3 monitores graduandos em Engenharia Urbana em 2021, que é Jordana Missão Mota dos Anjos, Juliana Albuquerque Pereira, eu, e Vinícius José Marcial. Bom, é importante ressaltar que essa apresentação ela é promovida pela organização do Fórum de Sustentabilidade das Cidades Históricas de Minas Gerais, sendo a 7ª edição deste evento, e o objetivo é como implementar ações de enfrentamento às mudanças climáticas no planejamento municipal, uma abordagem voltada aos planos estratégicos. Então, durante toda essa apresentação, a gente vai falar um pouco sobre esse quesito dentro do cenário de manejo de águas pluviais. Então, para iniciar, a gente tem aqui uma citação de destaque, que é cuidando bem da água, usufruiremos de suas possibilidades. Maltratando-a, vivenciaremos suas limitações, de autor desconhecido. Então, essa frase, ela resume bem qual é a situação da água dentro de um contexto urbano, que ela é em excesso, tanto em escassez, assim como a não utilização dela adequada dentro desse contexto, ela provoca prejuízos ou benefícios. Então, para iniciar, a gente tem a definição do Plano Diretor de Drenagem, de acordo com o autor Tucci, 1997. O objetivo do Plano Diretor de Drenagem é planejar a distribuição de água no tempo, no espaço, controlar as ocupações das áreas de risco de inundações, as regiões ribeirinhas, e convivência com enchentes em áreas de baixo risco. Agora, falando exatamente o que é um Plano Diretor de Drenagem e o que ele deve buscar. Bom, o plano diretor de drenagem, ele é uma forma de planejamento que o município pode fazer que vai auxiliar em uma padronização dos projetos e iniciativas de acordo com as necessidades da cidade em que a gente está trabalhando. Então, o que esse plano diretor deve buscar inicialmente? Então, a gente vai planejar a distribuição da água com base em dados de ocupação urbana, aí vai controlar a ocupação de áreas de risco de inundação e priorizar desenvolvimento em locais de baixo risco e avaliar possibilidades de projeto. Então, a gente reúne informações básicas sobre a cidade e desenvolve um planejamento adequado à realidade da mesma, a fim de buscar novos projetos que atendam a população de uma maneira mais eficaz e que controle a situação de drenagem e manejo de águas pluviais. Então, aqui a gente tem alguns tópicos principais, principalmente no que se refere à relevância do plano diretor de drenagem, que também pode ser um instrumento de gestão e controle das águas pluviais. Então, o que isso quer dizer? A gente consegue controlar esse escoamento superficial de acordo com algumas obras públicas que podem ser realizadas e padronizadas dentro desse plano diretor de drenagem. Consequentemente, isso vai ser uma forma de um instrumento de captação de recursos. Então, com essas obras, esses novos projetos que podem ser implementados, a gente vai conseguir captar um recurso maior para o município. E a partir dessa padronização dessas obras, a gente consegue desenvolver alguns manuais de orientação, seja para a população ou para técnicos, para dimensionamento de novos projetos. E com isso, a gente tem conhecimento e prevenção de cheias urbanas, o que podem evitar fatalidades ou prejuízos maiores. Bom, aqui nesse slide a gente mostra o portal NIS, que é o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, que ele realiza diagnósticos periódicos, o último foi em 2019, principalmente que fornece informações sobre drenagem e saneamento dentro do contexto brasileiro. Então, com um total de 5.570 municípios, o diagnóstico ele apresenta uma informação que desse valor total, 65,6%, que no que se refere a 3.653 municípios, a gente tem um valor de 34,7% que forneceram informação e possuem cadastro técnico do sistema do DMAPU, que é Drenagem e Manejo de Águas Pluviais. Bom, então, ainda dentro desses 3.653 municípios que participaram dessa pesquisa, 19,6% possuem um plano diretor de drenagem, ou seja, 715 cidades, o que é um valor muito inferior e que a gente poderia aumentar para que esse planejamento do sistema de drenagem seja uma coisa mais difundida entre os municípios brasileiros, o que, consequentemente, vai melhorar a qualidade de vida da população e a qualidade dos projetos. Nesse sentido, como uma das iniciativas que deveriam ser previstas em planos diretores de drenagem, vamos citar um exemplo internacional, que é a revitalização do rio Cheonggyecheon, localizado na cidade de Seul, Coreia do Sul. Esse processo de revitalização ocorreu entre os anos de 2003 e 2005
e foi motivado por vários fatores. Dentre eles, nós podemos citar o fator histórico e o fator político. O fator histórico está firmado em cima da urbanização, que como toda cidade, né, como várias cidades no mundo, a cidade de Seul surgiu pela ocupação em torno desse rio. E essa ocupação, principalmente após a segunda metade do século XX, onde o país passava por um processo de migração pós-guerra, essa ocupação se intensificou, intensificando também os vários impasses gerados pela mesma, como, por exemplo, as doenças provenientes do esgoto que era lançado no rio, poluição no mesmo e impactos causados pelas cheias urbanas. Podemos citar também o fator político, devido ao fato de que, na época da revitalização, o país tinha acabado de sair de uma época em que ele vivia a ditadura militar. Então, por esse cunho político, né, esse processo de revitalização seria uma peça-chave para melhorar a imagem da cidade em si e do país. Também, né, como um dos pontos chaves que motivaram essa revitalização, seria a questão econômica. Por quê? Em 1967 foi construída uma ponte sobre esse rio e finalizada em 1971. E com a construção dessa ponte, nós podemos destacar que, como uma das premissas, né, do motivo dessa construção, foi melhorar a mobilidade no local, fato que não aconteceu, e também a economia. Só que essa economia se deteriorou ao longo do tempo, consequentemente também a desvalorização imobiliária no local. Tudo isso motivou o processo de revitalização. Podemos observar pela foto esquerda o estado do Rio em 1968, juntamente com as ocupações irregulares. E a foto à direita, podemos observar a rodovia construída sobre o rio. Essa construção, como já mencionado, ocorreu entre 1967 e 1971. E o processo de revitalização do rio surgiu, né, após a constatação da ineficácia dessa construção e da intensa desvalorização imobiliária no local, além também do cunho político existido no momento. Então, foi iniciada a obra de revitalização, iniciada em 2003, com a demolição dessa rodovia. Essa demolição durou em torno de 5 meses e 95% do concreto e do asfalto foi reciclado e todo o aço também foi reciclado. E no processo, né, durante todo o processo de revitalização, houve a reforma de todo o sistema de esgoto, sendo o mesmo retirado, né, do rio. Houve também a reforma das pontes, das vias de trânsito e do todo o sistema de iluminação. Além também, né, da implementação de vários espaços. E como mencionado, né, uma das premissas desse processo de revitalização foi trazer de volta o real sentido do rio. E nessa imagem nós podemos observar a integração dos espaços. A gente tem um rio, tem várias pessoas transitando ao entorno do rio, que foi um dos intuitos, né, do processo de revitalização, era entregar à sociedade um contato direto com o rio e permitir esse contato. Então, ao longo, né, do rio tem passarelas para as pessoas transitarem e espaço de integração. E dentre outras, né, modificações que houve, né, no rio, nós podemos citar também que a integração de vários espaços verdes ao entorno do rio, né? E tudo isso, né, todo esse processo resultou em uma melhoria na qualidade do ar, uma diminuição da temperatura média no local, a melhora da mobilidade, que foi um dos pontos chave que motivou a revitalização do rio, e outro ponto também de grande destaque é o revigoramento da economia central, na área central. Porque como era a estrutura, né,
anterior, a desvalorização imobiliária aconteceu e fez com que vários pontos comerciais, várias indústrias se deslocassem. E após a revitalização, esse processo se inverteu. E além da implementação de áreas verdes, é possível observar também a integração entre o rio e a sociedade. As duas margens compostas por vias de deslocamento. As pessoas podem transitar por elas, se deslocar através delas, além de aproveitar o rio como espaço, integrando assim, as várias relações entre as pessoas e o rio, que são relações benéficas. Outro fator que merece destaque é o atual estado da qualidade da água desse rio. Essa água hoje ela é tratada e bombeada de um rio adjacente, né, sendo por muitos autores chamado esse rio de um rio artificial, justamente por isso, porque a água é bombeada de outro rio e tratada. A profundidade média da água nesse rio ela é de 40 centímetros, o que proporciona certa segurança às pessoas que transitam ao entorno do rio. E a gente pode observar em todo esse processo, que houve não somente a revitalização do rio em si, mas uma melhoria de várias estruturas ao entorno dele, como citado, a mobilidade no local, as vias de trânsito, a iluminação, a própria economia, e outros fatores. Tudo isso mostra a necessidade, e a importância desse processo em nossas cidades. Bom, pessoal, conforme foi abordado, a revitalização do Rio de Seul, sem dúvidas, aí foi um grande sucesso no mundo todo, devido ao fato de ter sido uma obra, que envolveu vários aspectos da engenharia, principalmente aí os que tangem aos sistemas de drenagem e de esgotamento sanitário. Bom, trazendo então um pouquinho agora para o território brasileiro, nós trouxemos alguns exemplos aí de cidades que possuem um plano diretor de drenagem e que já executam obras nesse sentido. Bom, então na região sul do país, a gente tem o exemplo da cidade de Curitiba, onde a prefeitura investiu aí na construção de contenções em concreto, indutores de retardo de fluxo d'água, condutos forçados, além de estações de bombeamento para amenizar os problemas de alagamentos e enchentes enfrentados pela cidade. Então nessa foto a gente tem a ilustração de trabalhadores aí na execução da obra de contenção em concreto. Já na região centro-oeste, a gente tem o exemplo da cidade de Cuiabá, onde foi realizada uma obra que buscava a melhoria do sistema de drenagem de águas pluviais em uma avenida da cidade. Nessa obra foi realizada a troca de manilhas para solucionar um problema que era crônico aí, de alagamentos na área, principalmente no período chuvoso. Passando agora então para a região sudeste, a gente tem a cidade de Juiz de Fora, onde houve a construção de uma rede de drenagem de 100 metros de extensão entre ruas, numa área onde houve um processo erosivo em encosta, que poderia colocar em risco várias residências aí que tinha ao entorno da área. Então, nessas fotos estão a representação, a ilustração das obras executadas na área. Bom, subindo agora um pouquinho o país, então a gente tem a região Nordeste, na cidade de Maceió, onde foram realizadas obras de desobstrução da rede de drenagem e implantação de mais 10 bocas de lobo em uma avenida do município, para garantir o melhor funcionamento aí da rede de drenagem na área e evitar alagamentos e inundações aí provenientes do período chuvoso. Bom, por fim, a gente tem a região Norte, a cidade de Rondon do Pará, e nessa foto ela está ilustrando o início da execução de um projeto de drenagem profunda em vias urbanas em um dos bairros da cidade, do município. Essa obra ela foi investida pelo estado do Pará e ela prevê então a resolução de antigos problemas de alagamentos aí na localidade. Bom, ainda sobre projetos e exemplos nacionais, a gente tem o projeto Drenubes, um grande sucesso nacional. Foi um programa de recuperação ambiental do município de Belo Horizonte que teve como premissa o tratamento integrado dos problemas sanitários e ambientais no nível da bacia hidrográfica. Trazendo umas informações sobre o programa Drenubes, então a gente tem aqui como os principais objetivos desse programa a despoluição de 140 km de cursos d'água, redução dos riscos de inundações,
controle da produção de sedimentos, além da integração dos recursos hídricos naturais dentro do tecido urbano. Como exemplo de execução, né, de obras realizadas dentro desse programa, entre inúmeras obras e projetos, a gente trouxe aqui as realizadas no Parque do Córrego do 1º de Maio. Então, a gente teve intervenções relacionadas à implantação de sanitários públicos, bacias de controle de cheias com espelho d'água, interceptores de esgoto, complementação da microdrenagem, além da urbanização das ruas, entre outras intervenções. Como resultado obtido, tivemos a melhoria do índice de qualidade da água do córrego, então, ou seja, a melhoria da qualidade da água do córrego, a redução dos riscos de inundações, conscientização socioambiental e também melhoria da qualidade de vida. Bom, então aqui a gente tem fotos, né, do antes e depois das obras realizadas aí na área do Parque do Córrego do 1º de Maio. Então a gente observa que de fato aí houve uma integração do curso d'água, né, com o cenário urbano, né, com o tecido urbano. Bom, então como considerações finais, à luz do que foi exposto, fica evidenciada a relevância da confecção de um plano diretor de drenagem para cada município brasileiro, atendendo então à especificidade de cada um, e pode estar ainda, né, as cidades históricas brasileiras que possuem características bem próprias. Então, dessa forma, né, a partir da confecção desse plano diretor de drenagem, atingir o objetivo de enquadrar esses municípios dentro do contexto de um desenvolvimento urbano mais sustentável e ainda, né, vinculado aí à gestão de águas pluviais.